Este programa é livre para todos os públicos. Sim, Senhor, nós queremos mais. Queremos neste domingo a manifestação da Tua graça sobre nós. E por primeiro, no Fábio que estará agora pregando para nós. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor conduz e sabe todas as coisas. O Senhor vem muito além dos nossos pensamentos, daquilo que nós intuímos. Sim, Jesus, por intercessão do glorioso patriarca São José, nós pedimos o derramamento do Teu Espírito sobre nós neste momento, que a palavra nos fecunde, nos cure e nos liberte. Muito obrigado, Jesus. Sobre o Fábio, sobre todos nós aqui presentes, nos recomendamos também a Mãe de Deus, a esposa do castíssimo São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vai se sentando e cantando. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estamos caminhando para o final do nosso acampamento e durante esses 2 dias nós mergulhamos na meditação da vida de um homem. Quem está aqui desde ontem? Levanta o braço. Todo mundo. Você que nos acompanha de casa também. Mas nós mergulhamos na meditação da vida de um homem cheio de talentos, um homem cheio de virtudes, um homem virtuoso, um homem que teve méritos a partir daquilo que escolheu viver. Meditamos sobre a vida de um homem que foi separado por Deus. Ele era um nazireu. A palavra nazireu quer dizer separado, tirado de um monte e posto em um outro lugar. Este homem que nós meditamos foi separado por Deus. E ele toma a decisão de entregar a sua vida nas mãos daquele que o separou. Este homem é José, que é como diz a música, não é? Tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Um homem simples, um homem pequeno, apenas um carpinteiro. Esse homem que mostra para nós que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. São José, sem dúvida nenhuma, tinha a sua força interior. São José era um homem de Deus, conhecedor da Torá, um homem de uma estirpe que vinha ali da linhagem, não é, do rei Davi. Mas um homem tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. São José vai mostrar para nós que nas situações que nós nos sentimos indignos, nas situações que nós nos sentimos menores, nas situações que nós nos sentimos pequeníssimos, se ali está a separação de Deus para a nossa vida, Ele irá nos capacitar para seguir aquilo que Ele preparou para nós. Ele vai nos capacitar.
Nós, às vezes, nos encontramos lá na nossa paróquia, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na sua casa. Existem situações familiares em que a esposa ou o marido se sente menor do que o seu esposo, ou o marido se sente menor do que a sua esposa. Aqui o Senhor vai nos mostrando, na pequenez está a manifestação de Deus para a nossa vida. Ele nem sempre escolhe os mais qualificados, Ele nem sempre escolhe os mais preparados, Ele nem sempre escolhe os mais experientes. Não. Ele escolhe aqueles que Ele sabe que serão capazes, se aceitarem, de trilhar um caminho ao lado dele para chegar àquele objetivo que ele designou. Portanto, nós precisamos, a exemplo deste homem, que durante esses dias nós meditamos, ter uma única certeza: nós nunca somos menores que ninguém aos olhos de Deus. Deus volta o seu olhar para nós. Deus separou você para estar aqui hoje. Deus separou você para nos acompanhar por esse sistema de comunicação. E aí há um desígnio, aí há um motivo. Agora é a nossa parte. Eu gostei muito do que o Marcelo disse ontem. Eu não tinha ainda pensado por esse lado. Existe uma parte que era de José. Deus falou com ele em sonho. Qual era a parte dele? Levantar e seguir. Existe uma parte que é minha. Existe uma parte que é sua. Existiu uma parte que era de José. E ele escolhe aceitar a parte que é dele. Ele escolhe aceitar a parte que é dele. Diante de tudo que vocês já ouviram falar no dia de ontem e no dia de hoje. Porque o Senhor, Ele não poupou José de nada. De nenhuma tribulação, de nenhuma tempestade, de nenhum momento difícil. Pelo contrário, a vida dele, sobretudo naquele tempo, né, da gestação da Virgem Maria, foi uma vida turbulenta. Mas tinha a parte que era dele. Tem a parte que é sua. De sair do lugar que você está, acreditando que as tempestades virão, porque nós não estamos aqui para ficar vendendo prosperidade para ninguém, nós não estamos aqui para dizer que sua vida vai ser um mar de rosa, que agora tudo vai dar certo. Não, a palavra de Deus é muito clara: na vida tereis aflições. Seja no casamento, seja com um relacionamento com o filho, seja na família, seja na escola, enfim, no trabalho, as dificuldades virão. A diferença está na decisão que eu vou tomar de fazer a minha parte, de enfrentar as lutas como José enfrentou. Porque foi a partir dessa escolha de seguir em frente nesses enfrentamentos que José foi sendo forjado para ser preparado naquilo que Deus tinha para a vida dele. Foi decidindo aceitar, foi decidindo seguir em frente. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu tenho certeza que você tem uma. Eu tenho várias. A sua decisão é que vai contar. A sua decisão, a parte que é sua, é a que vai contar para o que o Senhor fará na sua vida. E a partir deste final de semana, pela intercessão de São José, eu não sei se é a doença que está batendo na sua porta. Santa Catarina de Sena, nesse livro,
que ontem o Ederson José, não é, nosso irmão de comunidade, fez aqui o lançamento. Ou melhor, desculpe, não é Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa aconselhava as pessoas a serem devotas de São José, glorioso santo. Ela foi curada de grave doença por intercessão de São José, e a ele confiou a sua vida e dizia: Ele é meu Senhor e Pai, meu protetor, meu advogado, meu mestre de oração. Livrou-me de perigos muito graves em relação à minha honra. Quem tem dificuldade de rezar, recorra a São José. Santa Teresa de Ávila não é alguém também pequena na história da igreja. Você pode lá depois procurar saber sobre ela. E na sua qualificação, na sua capacidade, ela recorria ao que era tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Às vezes nós esperamos, ou melhor, nós achamos que Deus tem que descer do céu, chegar na nossa frente e dizer: vá por ali, é assim, faça dessa forma, aconselhe-se assim, veja por esse lado. Não. Às vezes, meus irmãos, e é a grande maioria delas, nós precisamos ter experiências simples com Deus. Simples. E se elas vêm pela intercessão de São José, terão esta característica, que não esvaziarão a força do que precisa acontecer. Você viu o que Teresa disse? Saúde e honra foram as situações que ela recorreu a José e ele esteve ao lado dela. São José, ele tem somente uma aparição dele que é reconhecida pela igreja. Ela aconteceu na França, em Cotignac. Se eu não me engano, a pronúncia é essa. Eu tive o privilégio de estar nesse lugar. Há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, mais de 10 anos, eu estive na França, enviado pela nossa comunidade. São José me levou lá para conhecer pessoas maravilhosas, um grande amigo que eu construí, uma pessoa que eu quero muito bem, que é o diácono Valdir. E quando eu estive lá, na época o Valdir não era diácono, né? Ele me levou junto com as outras pessoas que estavam comigo para conhecer alguns lugares aonde Maria Madalena esteve na aparição de Nossa Senhora das Graças. Eu fui com ele nesses lugares. E ele falou: agora nós vamos no lugar onde São José apareceu. Quando nós chegamos, eu olhei de longe um mosteiro beneditino, assim, no alto, né, aquelas construções europeias. E fui chegando, era muito simples, né, muito. Era um terreno de chão, uma subida. E conforme eu ia me aproximando daquele lugar, dentro de mim algo ia se movimentando. Quando eu cheguei mais perto da gruta, eu lembro assim com toda clareza, eu falei: nossa, esse lugar é diferente. Tem algo diferente aqui. Era uma coisa sobrenatural. Era uma presença de Deus assim, tão grande, que ela foi invadindo o meu coração. Naquele lugar, São José apareceu para um pastor. Era um dia muito abafado, muito quente. Aquele pastor estava com muita sede, cuidava ali do seu rebanho. E São José aparece e diz a ele: move essa pedra e bebe a água. A pedra diz, não é a tradição, que ela precisaria para ser movida de umas 8, 10 pessoas. O pastor fez a experiência, ele tomou a decisão, ele fez a parte que era dele, ele moveu a pedra, e a pedra saiu com facilidade.
ele bebeu daquela água até se saciar. Até hoje está lá, a água correndo, uma imagem de São José muito parecida com essa, ela é branca, muito parecida mesmo, talvez seja até essa, não me recordo agora. Mas veja bem, o único lugar onde José teve a sua aparição confirmada pela igreja, ele aparece para alguém tão simples, tão pequeno, um pastor e nada mais. São José quis aparecer para alguém simples, para saciar a sede daquele homem. São José quer entrar na nossa vida. A decisão de deixar ele entrar, de ser agora um amigo, de ter São José como um amigo no céu, é sua. Meu, ele já é sua. De contar com a intercessão dele, de rezar com a simplicidade dele, de verificar tudo isso que foi dito aqui nesse final de semana e poder tê-lo como modelo, tê-lo como espelho, tê-lo como alguém de referência, um homem como eu e você, um homem como eu e você, porque São José não tinha a divindade de Jesus, ele não tinha aquela experiência que a Virgem Maria teve de conceber um filho através do Espírito Santo, não, São José era um homem como eu e você, mas que teve a coragem de dar todos esses passos, ao ponto de um dos títulos que ele tem na igreja e que foi posto na ladainha oficial, que é rezada com São José, se chama São José, o terror dos demônios. São José, o terror dos demônios. E veja, um homem simples, um homem pequeno, um carpinteiro e nada mais. Um homem que viveu as máximas tribulações, porque as tribulações que ele viveu foram sempre em perigo de morte, sempre em perigo de colocar a sua vida, ou a vida daquele que ele estava protegendo, daqueles que ele estava protegendo, em riscos letais. Um homem que passou por tribulações tremendas. É reconhecido como o terror dos demônios. A igreja, ela fala, ela classifica 3 pontos fortes para acolher esse título que foi dado a São José. O primeiro deles, e o grande, São José era um homem humilde. São José era um homem humilde. Humildade, meus irmãos, é algo que nós trazemos em nós, mas que nós precisamos trabalhar, para que ela seja exercitada, para que ela vá sendo trabalhada na nossa vida. Humilde é aquele que sabe se colocar no seu lugar. O humilde é aquele que tem a capacidade de não querer ser mais do que todo mundo, mas de fazer a sua parte bem feita. O humilde não é soberbo, o humilde não é arrogante, o humilde não é autossuficiente, o humilde não é alguém que pisa nas pessoas, que diminui as pessoas. Humilde é aquele que sabe se colocar no seu lugar, no lugar que ele entende que está trilhando um bom caminho, um caminho de pessoa, não só um caminho de santidade, mas um caminho de pessoa,
Uma pessoa que sabe lidar com as outras, que não diminui as outras a partir do que ela tem, a partir do que ela é. José era um homem extremamente humilde. E uma pessoa humilde aterroriza o demônio, porque o demônio é soberbo. O demônio queria o lugar de Deus, o demônio queria o lugar dos homens, o demônio tem inveja dos homens. Aí nós iríamos aí por um outro caminho, mas o demônio ele é soberbo. Quer conhecer o oposto da humildade? Olhe para a vida de José, o humilde, e olhe para Lúcifer, o demônio, e tudo aquilo que é narrado na Escritura acerca das condições que foram levando Lúcifer a ser um anjo decaído, e com ele arrastou muitos. A nossa decisão, a nossa opção de vida, ela pode nos tornar terror dos demônios, ou ela pode nos tornar amigo dos demônios. Qual é a opção que nós vamos decidir fazer hoje? Olhar para São José, para a sua vida, para aquilo que ele nos ensina, ou olhar para a vida de Lúcifer e continuar seguindo pelos caminhos errados que viemos seguindo até aqui? Chegou a hora de fazer a parte que é sua. A parte que é sua. E veja, o Senhor ele está nos falando nessa manhã com muita clareza. Muita clareza. Não dá para a gente viver com um pé em duas canoas, não é? Você está dentro de um rio, cheio ali de jacarés, cheio de coisa que pode te matar. Você bota um pé numa canoa, bota um pé em outra canoa, você vai ficar bambo. Daqui a pouco a canoa abre para um lado, daqui a pouco você cai no rio e morre. Não dá para a gente viver uma vida com o pé em duas canoas, não dá. Hoje é o dia da sua decisão, o dia da sua decisão. E se você se encontrar em características soberbas, o confessionário é o melhor lugar para você começar a trilhar o caminho contrário e encontrar um caminho de humildade na sua vida. Porque o soberbo, a característica, os traços que ele tem e que o demônio vai se aproveitando deles, é justamente de não ter a humildade de se colocar diante do sacerdote e ali colocar os seus pecados, colocar as suas mazelas, colocar as suas fragilidades, as suas insuficiências e dizer: eu estou errado, eu preciso retomar. Se você está afastado da confissão, porque eu conheço o padre, porque ele é o padre da minha paróquia, não, eu não preciso disso, de me confessar, eu me confesso direto com Deus, eu vou ali e rezo, está errado. Você está errado, eu já estou lhe dizendo. Agora, fazer a parte que é sua, de sair desta situação que você está, e procurar um sacerdote para se confessar, é uma decisão que só você vai poder tomar. Faça um bom exame de consciência. Um bom exame de consciência. Por quê? Porque nós precisamos visitar a nossa consciência para saber as coisas erradas que nós fazemos. A nossa consciência nos acusa. A nossa consciência nos acusa. Nós temos a mania, não é? Ou melhor, a esperteza de querer ficar argumentando com a nossa consciência. Você sabe que por aqui está errado, não é um bom caminho, mas aí você fica, mas acho que não vai ter problema, porque eu vou só até aqui, aí ali na frente eu viro para ali, mas não é tudo isso também. Nesse mundo relativista, nesse mundo que tudo pode, tudo está certo, tudo de cabeça para baixo, que ninguém quer nem saber do que é certo, do que é errado, ou melhor, quer saber mais do que é errado, porque o certo quer ir por... Não, eu vou pelo caminho errado. Um mundo que relativiza tudo. Se nós formos nessa onda, não tenha nenhuma dúvida, o nosso caminho é de ser amigos do demônio, e não terror dele.
Então, meus irmãos, está na hora de deixar a humildade invadir o nosso coração. Talvez ela vá sendo trabalhada ao longo de toda a sua vida. Talvez ela se apresentará como uma humilhação que você vai ter que passar, uma situação que você vai perceber que vai ter que dar um passo para trás para que aquela coisa caminhe, mas não tem outro jeito. A humildade de José o levou a ser um terror dos demônios. Outra característica que a igreja leva em consideração para assumir esse título: a experiência dos padres exorcistas. Experiência dos padres exorcistas. Os padres exorcistas costumam dizer que, quando estão em um atendimento de libertação, um exorcismo, claro, um exorcismo ele já está num grau, né? Num grau mais alto ali no mundo espiritual, né? da pessoa ter sido possuída pelo demônio. Vocês viram por muitos anos aqui o Padre Rufus vir a Canção Nova, agora vem aí o Padre Duarte Lara e tantos outros, né? Esses dois são exorcistas. E esses padres exorcistas, não esses dois, né? Mas de um modo geral, padres lá de muitos séculos, eles dizem que, ao invocar o nome de São José, o demônio se afasta. Ao invocar o nome de São José, o demônio começa a se revelar naquele atendimento de exorcismo. Vejam a força do tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. É esse que o demônio treme quando ouve o seu nome. Uma outra característica que a igreja coloca para aceitar esse título é o fato dele ter sido escolhido para guardar os bens mais preciosos de Deus. Jesus, ele veio para ser o Salvador da humanidade. Por meio do sim da Virgem Maria, Jesus vem para ser o Salvador da humanidade. Ele veio para salvar este mundo que tinha se perdido. E Deus escolhe José para esta tarefa. Deus separa José para esta tarefa. Deus não poderia dar esta tarefa a qualquer pessoa. Ele precisava ver neste homem, características, virtudes, dons relevantes, para que ele pudesse entregar a salvação do mundo nas mãos dele. Porque Jesus não nasceu com 30 anos, com 33, não. Jesus nasceu um bebê. Como, passeando aqui pelos evangelhos nesse final de semana, nós fomos vendo. E foi a José que Deus escolheu entregar a guarda desses dois bens mais preciosos que ele tinha. Deus viu em José alguém capaz de fazer aquilo que precisava ser feito, quando nem José sabia que era capaz de fazer. Quando nem José sabia capaz que ele poderia, que ele teria condições de fazer tudo aquilo que ele fez. Mas Deus acreditava em José. Meus irmãos, Deus acredita em mim. Deus acredita em você. Ele acredita. Ele não deixa de acreditar nenhum minuto em nós. Mas nós somos livres para tomar as nossas decisões. Somos livres.
Nessa liberdade Deus não mexe. José tinha a possibilidade de dizer: eu não a consigo, é muito nobre para mim, ou vai ser muito vergonhoso para mim. Aí fica bem aberta a interpretação, né, da história de José. Mas ele poderia ter dito: não vai dar. Mas ele decide dizer: sim, eu vou enfrentar essa missão que Deus está me dando. Aonde é que a dúvida está pairando aí na sua mente? Aonde é que o medo de seguir em frente está pairando aí na sua vida? O que é que está impedindo você de fazer aquilo que precisa ser feito? O medo é algo demoníaco. Ele nos paralisa. Está na hora de você tomar a sua decisão. As consequências da sua decisão, se tomada ao lado de Deus, se tomada com firmeza, eu não tenho dúvida que você terá o auxílio dele na sua vida. Mas não dá mais para ficar parado do jeito que você está. Não dá. O Senhor, nesse final de semana, Ele está te dando São José para andar ao seu lado, para ser o seu guarda. Mas você precisa caminhar, você precisa dar os passos que são seus, porque senão, ficando parado, água parada dá bicho. Não dá para a gente ficar nesse caminho de não decidir, de não seguir em frente, de não olhar, de não avançar. Não dá. Eu fico pensando, no meu modo de ver, teve uma hora que São José, ele deve ter falado: fui. Porque dentro dele esse rebuliço, esse vulcão de coisas acontecendo, mas ele tinha que tomar uma decisão. Quem de nós não tem as nossas inseguranças? Quem de nós não tem as nossas inseguranças? Talvez você esteja inseguro de dar o passo de ter um filho. Você já está casado há algum tempo e você entrou nesta diabólica narrativa de que ter um filho é problema, de que ter um filho dá trabalho, de que ter um filho isso, aquilo. Não. Ter um filho é uma bênção. Eu não conheço amor maior que eu senti quando eu tive o meu filho. Não conheço. Nem o amor que eu tenho pela minha esposa conseguiu superar aquele sentimento tão avassalador dentro de mim quando o Lucas nasceu. O trabalho que dá me move a ser um homem melhor. Como eu fui transformado nesses 3 anos que o meu filho nasceu. Filho é uma bênção. Filho alegra a nossa vida. Filho alegra a nossa casa. Você foi filho um dia. Se a sua mãe, seu pai tivesse pensado isso que você está pensando, você não estaria aqui, ou você não estaria na sua casa. Isso é uma tentação. E hoje, por intercessão de São José, isso está se afastando de você. Tenha o seu filho, siga em frente e consagre ele a São José. Não fique em cima do muro, não fique com o pé dentro de 2 canoas, não fique. Tome a decisão, a exemplo que José tomou. E nós ficamos pensando: mas Fábio, como é que um homem cujo nós não ouvimos na narrativa bíblica dizer uma única palavra pode ser chamado de terror dos demônios?
José não disse uma palavra. Você pode ir no de Mateus, pode ir no de Lucas, pode ir nos livros, pode ir onde não tem. José não falou. Somos nós que vamos interpretando o que de José? A vida de José. A vida de José. 3 características que, para mim, ficam muito fortes quando nós olhamos para a vida de José. A primeira, as escolhas que José fez na sua vida. José aceitou os desígnios de Deus. Ele aceitou os desígnios de Deus. Foi uma escolha. Não precisou dizer nada, não precisou fazer ali um discurso para toda a aldeia que ele estava, não precisou chamar todo mundo. Não. José aceitou a vontade de Deus para a vida dele. Fábio, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. As coisas de Deus são simples. Somos nós é que queremos complicar tudo. Se nós tivermos uma sensibilidade, porque Deus vai falando conosco aqui, minha gente. Deus vai falando conosco no dia a dia. Deus vai falando com você no seu trabalho. Deus vai falando com você numa pessoa que você conversa, numa situação que acontece, numa coisa que pode te formar. Mas é preciso ter sensibilidade. Porque se eu viver deixando a vida me levar, aí você não vai ver nada mesmo. Mas é preciso ter sensibilidade. Sensibilidade no dia a dia, nas coisas do cotidiano. Ao ritmo da vida, nós vamos nos encontrando na vontade de Deus para a nossa vida. Ora, a gente acha que é por ali, mas mais na frente, olha, acho que não é, errei, volta e vou por um outro lado. E se houve uma reta intenção, Deus honra aqueles que o honram. Eu posso até ter ido por um caminho errado, porque eu, por exemplo, eu nem sempre fui missionário, eu também já tive os meus muitos erros na minha vida. Mas quando eu aceitei seguir os desígnios de Deus para a minha vida, junto com Ele, eu aceitei trilhar um caminho de santidade, um caminho de vida reta, como diz o nosso saudoso Padre Jonas, ou santos ou nada. Ou santos ou nada. E olha, o tempo vai passando, a gente vai arrefecendo, a gente vai ficando morno. Você tem que estar o tempo todo retomando seus ideais de santidade. Peraí, nossa, eu era mais radical, nossa, eu tinha mais desejo de Deus, nossa, eu lutava mais por isso, E você vai fazendo esse exercício de ser uma pessoa que está sempre em busca da vontade de Deus para a sua vida. Não importa se você é uma criança, um jovem, um adolescente, ou um ancião. As nossas escolhas vão pautar aquilo que nós escreveremos na história da nossa vida. José, sem dizer uma palavra, se torna o terror dos demônios pelas suas escolhas. Outra postura de José que me chama a atenção, as decisões que José foi tomando ao longo da sua vida. Uma em especial, José sabia ouvir. José sabia escutar. Isso é uma característica de alguém humilde, tá, minha gente? Porque a pessoa que não é humilde, ela não escuta ninguém. Ela nunca está errada, jamais ela está errada. Numa coisa simples ou numa coisa complexa, ela jamais está errada. Por quê? Porque ela não é capaz de escutar. Só é capaz de obedecer aquele que sabe escutar. Nem sempre, não é? A pessoa que às vezes traz alguma coisa para você, ela vai ser dona da verdade. Precisa haver aqui um discernimento. Mas José
era um homem que sabia ouvir a Deus. Ele ouviu em tudo aquilo que vocês já ouviram aqui esse final de semana, não é? Na narrativa dos evangelhos. E por ele ser um homem humilde, a escuta era algo apurado nele. Como é que vai a sua vida de escuta? É só você que sabe de tudo. É só você que é o dono da verdade. É só você que acerta. Está na hora de ser um pouco mais humilde. E entender que você não é dono do princípio eterno. Não é. Escutar a Deus que fala através das pessoas, que nos fala através da oração. José era um homem de oração. Para escutar a Deus é preciso visitar a Bíblia, é preciso ir à missa, é preciso rezar o Santo Terço. Somente um homem que reza vai ser sensível a ouvir os direcionamentos de Deus para a sua vida. Uma outra postura de José que me chama muito a atenção. José era um homem justo, ou seja, um homem íntegro. José não era alguém que saía por aí falando mentira, não era um homem que se corrompia com as coisas que lhe eram apresentadas, para que ele pudesse desviar-se do caminho que ele sabia que deveria trilhar. José tinha integridade. É fato que eu tenho certeza que ele também cometeu os seus erros. Mas havia ali um homem íntegro, havia ali um homem justo. José era um homem trabalhador, José era um homem honesto. Um homem que sabia que a corrupção poderia entrar na sua vida. Fique com a palavra corrupção na sua cabeça, na sua consciência, porque todos os dias, esse mundo mau nos apresenta uma corrupção. E a corrupção é o quê? Desviar-se do que é certo, fazer o errado. Quer ser terror dos demônios? Seja um homem honesto. Seja um homem justo, seja um homem trabalhador, seja um homem, uma pessoa, uma mulher também, obediente. José sabia obedecer, minha gente. Por quê? Porque era humilde. Porque se não é humilde, você só faz o caminho contrário, sempre o caminho contrário. Eu fico imaginando como deveria ser o diálogo de José com Deus. A oração de José com Deus. Eu gosto muito da oração sincera. Sinceridade na oração. Você vai ali para falar com um amigo. Eu fico imaginando como era o lindo diálogo de José quando parava para rezar, quando parava para falar com Deus, quando parava para falar dos seus conflitos interiores, que só ele sabia, das coisas que ele lutava dentro dele, quando ele parava para dizer: Senhor, eu não vou aguentar, não vai dar, eu não vou resistir. E Deus ali em socorro de José, naquele diálogo, naquela oração que José fazia com ele. Como é que está o seu diálogo com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? É como eu falei, nós precisamos ir voltando na vontade de Deus diariamente. E às vezes, várias vezes por dia, nós precisamos nos lembrar que a vontade de Deus para nós não é seguir por um caminho errado. A oração sincera de José afastava os demônios de perto dele. São José
é o terror dos demônios, porque tudo o que ele viveu ia numa única direção. A direção de se encontrar com a vontade de Deus para a sua vida. Quais têm sido as escolhas que nós temos feito na nossa vida? Quais têm sido? Você sabe. Eu não preciso dizer a você, porque você sabe. Você sabe os caminhos que você tem trilhado. Você sabe as coisas que você precisa mudar. Você sabe que para ser um homem, uma mulher de Deus, é preciso ser simples. Não queira coisas mirabolantes, coisas miraculosas. Não. Na sua simplicidade. A simplicidade daqueles que têm a coragem de olhar para a vida deste homem, que não disse uma só palavra, mas que mostrou com a sua postura, que mostrou com a sua vida, que é possível ser de Deus, mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida. Vai ficando de pé e, na atitude de se levantar, seja você aqui, seja você na sua casa. Talvez você não possa ter essa atitude corporal, né? Levantar-se. Mas nessa atitude de reerguimento, eu quero hoje profetizar um tempo novo na sua vida. Você não é mais a mesma pessoa que escutou uma só palestra desse acampamento, uma só pregação. Você agora tem a oportunidade de olhar para alguém que é uma pessoa, como eu e como você. Você tem a oportunidade de olhar para José. Você tem a oportunidade de ver situações, posturas, enfrentamentos. Você tem a oportunidade de tomar decisões, de afastar o demônio da sua vida. São José foi o terror do demônio e é o terror dos demônios, porque escolheu seguir o caminho que Deus tinha para a sua vida. Deus tem um caminho para a sua vida. E se você saiu dele, pode voltar, que ele está pronto para te acolher. Dessa forma aqui, ó, como o menino Jesus indo até os braços de José, se esticando, né? Com os pés se esticando para chegar aos ombros de José, como quem quer alcançar, como quem quer chegar, como quem precisa de mais um impulso para chegar até aquele que o ama. Hoje é o dia do teu impulso. Hoje é o dia do teu levantar os calcanhares e chegar até aquele que quer você de volta. E se você já está, ele quer te conquistar dia a dia mais, para que você possa trilhar os caminhos certos. Eu peço que São José, o terror dos demônios, seja teu protetor, teu guarda. Uma imagem de São José na tua mesa, na tua carteira, uma medalhinha de São José contigo, é o que vai fortalecer a tua devoção a Ele. É o que vai fazer você lembrar dele diariamente. Olhar para São José quando você chega no trabalho, um quadro na sua casa, que isso, dia a dia, seja um passo de dizer: eu quero trilhar esses mesmos caminhos. Que Deus te abençoe nesse caminho de santidade, nesse caminho de aceitar e de querer seguir a vontade de Deus. Eu não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Não é fácil. Tem dias que são muito difíceis, muito dolorosos. Tem dia que você pensa em desistir. Tem dia que você acha que não vai aguentar. Tem dia que você acha que não vai valer a pena. Mas se dentro de você tem uma certeza, esses dias maus passam, porque estar ao lado de Deus é sempre escolher a melhor parte. Que Deus te abençoe e que São José seja sempre o teu guardião.